Olá, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre a representação gráfica de uma função do segundo grau. O que você vê na tela é a representação gráfica de uma função do primeiro grau. Para eu representar uma função do primeiro grau, por que é uma função do primeiro grau? Porque o y está elevado a 1 e o x também está elevado a 1. Você pode procurar a explicação da representação no plano cartesiano de uma função do primeiro grau aí mesmo no meu canal. É apenas uma revisão para a gente poder comparar o gráfico destas duas funções, de primeiro e segundo. Para que eu represente uma função do primeiro grau, eu necessito apenas de 2 pontos. Então, o que eu poderia fazer? Eu chuto um valor para x, substituo esse x aqui e vou encontrar y igual a 2. Se o x for 1, y é 2. Se eu chutar, entre aspas, claro, se eu chutar o valor de x igual a 2, o y vai dar 2 vezes 2, que vai dar 4. Eu não necessito desses outros pontos. Com o ponto 1 e 2, 2 e 4, se eu unir esses pontos e prolongar essa reta, se eu unir este ponto com esse e prolongar, eu tenho essa reta. Se eu pegar quaisquer 2 pontos desta tabela, 0, 0, com 2 e 4, 0, 0, com 2 e 4, que está aqui, se eu unir, eu vou ter a mesma reta. Conclusão: se eu tiver 2 pontos, eu tenho a representação no plano cartesiano de uma função do primeiro grau. Eu necessito apenas de 2 pontos. Porém, se eu quiser representar uma função do segundo grau, eu vou ter que proceder de uma outra maneira. Por exemplo, esta função é do segundo grau, y igual a ax2 mais bx mais c. Ela vai ter um coeficiente multiplicando o x ao quadrado obrigatoriamente. Este a nunca pode ser zero. O b, que é o coeficiente que vai multiplicar x elevado a 1, pode ou não ser zero. O c é o termo independente de x, é o termo que não mostra o x, digamos assim. Ele também pode ser zero. Então, repetindo, se eu tiver genericamente esta função do segundo grau, o c pode ser zero ou não, o b pode ser zero ou não, e a condição de existência para que exista essa função do segundo grau é que o a não pode ser zero, porque se o a for zero, 0 vezes x quadrado some e não teria mais uma função do segundo grau. Então, uma função do segundo grau genericamente é desse tipo. Por exemplo, nós vamos representar, eu vou ensinar você a representar essa função do segundo grau no plano cartesiano, onde o a é 1, que é o número que multiplica x ao quadrado, que é o coeficiente do x ao quadrado, é 1. O b é menos 6, que é o número que multiplica o x elevado a 1, é o coeficiente b. E o 5 é o c, é o termo independente de x. Uma função do segundo grau, ela vai ter este desenho, por exemplo. Esse desenho, essa curva, se chama parábola. O que você está enxergando aí, esta curva vermelha, se chama parábola, que é a representação no plano cartesiano de uma função do segundo grau. Diferente da reta de uma função do primeiro grau, onde eu podia chutar apenas 2 pontos e unir esses pontos, eu conseguiria ter a representação da reta. Numa função do segundo grau, se eu chutar aleatoriamente alguns pontos sem ter um esquema específico, eu de repente poderia chutar esse, e eu ficaria só com uma parte dessa parábola. Eu preciso ter um esquema e um raciocínio de modo que eu consiga chutar, entre aspas, pontos e ter a parábola completa. Então, eu vou te ensinar como você vai proceder para ter este desenho perfeito, esta representação gráfica perfeita. Primeira coisa que a gente vai ter que descobrir é este ponto aqui que eu chamei de V,
que eu vou mostrar para vocês como a gente vai descobrir esse ponto. Na verdade, esse ponto é como se ele dividisse essa parábola em duas partes idênticas, essa e essa. O que eu vou fazer? Eu vou te mostrar como se descobre esse ponto, que eu vou te ensinar todo esse procedimento. Mas o mais importante é você olhar esse desenho e ver que esse ponto V, que se chama vértice dessa parábola, na realidade, neste caso, é o ponto de mínimo dessa parábola. É o ponto que está mais lá embaixo da parábola. E é o primeiro ponto que a gente vai descobrir da parábola. Olhando esta função do segundo grau, eu vou aqui organizar que o coeficiente A, que é o número que multiplica o x ao quadrado, vale 1. O coeficiente B, que é o número que multiplica o x, é menos 6. E o termo independente de x é 5, que é o C. Para eu encontrar aquele ponto que eu mostrei para você, que é o ponto que estava mais lá embaixo do desenho, eu vou usar essa fórmula aqui, que é x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Sempre que eu quiser descobrir aquele ponto, eu vou usar essa fórmula, x do vértice menos b sobre 2a. Substituindo aqui, menos b, que é menos 6, menos 6, que é o b, sobre 2 vezes o a. Como o a é 1, que a gente está vendo aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Aqui, menos 6 vai dar mais 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu acabei de mostrar para você que o x do vértice é 3. O que eu vou te mostrar aqui? Eu coloquei nessa tabela aqui o x do vértice, que foi aquele 3 que a gente encontrou aqui, que eu acabei de te mostrar. Nessa tabela, como é que eu vou organizar? Eu vou colocar o x do vértice, que é 3, e aqui eu vou inserir 3 valores menores do que o x do vértice, 0, 1 e 2. Quaisquer 3 valores menores do que 3. E aqui para baixo, eu vou colocar 3 valores maiores do que 3. Podem ser 2 também aqui e 2 aqui. Eu quero colocar 3 só para te mostrar. Eu vou substituir, no lugar do x aqui desta função do segundo grau, o 0. Então, vai dar assim, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. 0 ao quadrado dá 0, menos 6 vezes 0 dá 0, mais 5, aqui vai dar 5. Depois eu vou substituir o x por 1. Y é igual. No lugar desse x vermelho aqui e desse, eu vou substituir o 1. 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 5 vai dar 1 ao quadrado é 1, menos 6 vezes 1 é 6, mais 5, aqui vai dar 0. Depois eu vou explicar para você o que significa esse 0. No lugar do x agora, eu vou colocar 2. Y é igual a 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 5. 2 ao quadrado dá 4, menos 6 vezes 2 dá 12, mais 5, o que vai dar menos 3. Substituindo agora o x por 3. 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3 mais 5 vai dar 3 ao quadrado é 9, menos 6 vezes 3, 18, mais 5. 9 mais 5, 14, menos 18, vai dar menos 4. Vou substituir agora o x por 4. 4 ao quadrado, menos 6 vezes 4, mais 5. 4 ao quadrado é 16, menos 6 vezes 4 é 24, mais 5. 16 mais 5, 21. Menos 24, menos 3. Agora, substituindo o x por 5, aqui nesta função. X por 5 aqui, x por 5 aqui. Vai dar 5 ao quadrado, menos 6 vezes 5, mais 5.
5 ao quadrado, 25, menos 6 vezes 5, 30, mais 5. 25 mais 5, 30, menos 30, 0. Agora, eu vou substituir o x por 6. 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, mais 5. 36, que é 6 ao quadrado, menos 6 vezes 6, que dá 36, mais 5. 36 menos 36, 0. 0 mais 5 dá 5. O que eu posso perceber? Que aqui é o lugar do x do vértice. Quando eu substituo nessa função esse x por 3, eu vou encontrar o y correspondente a ele, que se chamará y do vértice. Então, quando eu substituir o x do vértice por 3 nessa função, o que eu vou encontrar é o y do vértice. Por coincidência, eu substituí dois valores, o 1 e o 5, que deram 0, que o y deu 0 aqui e 0 aqui. Quando o y der 0, eu vou te mostrar depois no gráfico, aqui também deu 0, este ponto que eu vou te mostrar depois se chama zero ou raiz dessa função. Eu vou encontrar aqui e aqui, que é onde o y deu 0. O que eu vou fazer? Eu vou representar estes pontos no plano cartesiano. O ponto 0 e 5, o ponto 1 do x com 0 do y, etc. Essa tabela que a gente acabou de resolver, a gente inseriu os valores para x, encontrou os y correspondentes, eu vou resumi-la aqui. O ponto 0, 5, vai estar aqui, 0, 5. O ponto 1, 0, 1, 0. O ponto 2, menos 3, 2, menos 3. E assim por diante. Agora, eu vou representar o ponto 0, 5, está aqui, 0 do x com 5 do y. Ele pertence ao eixo y, ele está aqui. O ponto 1 e 0, 1 e 0. O ponto 2, menos 3, 2 do x com menos 3 do y, ele está aqui. O ponto 3 e menos 4, 3 do x com menos 4 do y, que é o vértice, que é o ponto de mínimo dessa parábola. Aqui, 4 e menos 3, o ponto 4 com menos 3 está aqui. O ponto 5 e 0 está aqui. O ponto x6, y5. x6 vai encontrar com 5 do y, que estará aqui. Este ponto aqui. Eu unindo esses 7 pontos, eu vou encontrar esta curva vermelha que você está enxergando aqui. Então, o que você está vendo? É a representação no plano cartesiano daquela função do segundo grau. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Estes pontos em azul são... Lembra que eu falei para você que é a raiz ou zero da função? O que ele é importante? Aonde que ele é importante? Porque é onde essa parábola corta o eixo x. E aonde a parábola corta o eixo x será chamado de zero da função. 1 é um zero dessa função e o 5 também é um zero ou raiz dessa função. O que significa isso? Eu vou te explicar no futuro, numa outra videoaula, que se eu substituir o x por 1, o y vai dar 0. Se eu substituir o x por 5, o y vai dar 0. Então, na realidade, é muito importante a gente saber onde a parábola irá cortar o eixo x, se cortar. Eu vou te explicar melhor isso num outro momento. Enfim, aqui está a representação gráfica no plano cartesiano de uma função do segundo grau. Eu encontrei uma parábola.